Boa noite, igreja. O irmão Dalton, quando me convidou para falar sobre a música, estamos no mês da música, e eu falei, tudo bem, irmão, a gente vai estar compartilhando com a igreja aquilo que o Senhor assentar no nosso coração. E no meio da semana, o irmão Dalton me manda o programa, e quando eu olho o programa, tudo voltado para a família. E aí eu falei, na mesma hora eu mando uma mensagem para ele, já era tarde da noite, né, irmão? Eu falei, irmão, é família ou música? Ele, irmão, é música, mas é o terceiro domingo e a gente vai estar falando sobre música, porque estamos no mês da música, mas não tem como deixar a família exclusa, né, desse momento, quando a gente trata do assunto de música, e a música, no contexto eclesiástico, a música tem uma relevância no culto, não tem como o culto não ter, né, a participação, a música envolvida no momento do culto. E a gente vive um tempo hoje onde eu menciono aquela fala de Pedro, né, de João, quando ali em Atos 4, eles operam um milagre ali através da vida de um homem que vivia na porta do templo, e eles são presos, e aqueles líderes religiosos prendem os dois e falam, olha, nós vamos liberar vocês, mas vocês deixem de falar nesse Jesus, né? E Pedro, com muita sabedoria, ele vai dizer, olha, nós não temos como deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E a gente vive um tempo, meus irmãos e igreja, onde nós, como líder, como pastor, a gente não deve deixar de trazer à igreja aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido. E vivemos um tempo muito conturbado da música na vida da igreja. A igreja, as igrejas passam por um momento onde há um mercado muito grande sobre a música. E, queira ou não, esse mercado ele acaba influenciando no estilo de culto que a gente acaba prestando ao Senhor, né? Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela falava o seguinte para mim, Marcos, você precisa, eu vou te dar uma orientação que eu vi essa semana, escuta essa, pastor Isaías, pastor Denilson, pastor Carlos César, de uma pessoa, um empresário ali na área da Barra. E esse empresário, ele escuta o pastor que está sem igreja e ele ouve o projeto desse pastor, ele investe nesse pastor para que esse pastor abra uma igreja. E você precisa ir lá, Marcos, porque você tem o dom da palavra, você tem um ministério, Deus lhe confiou isso. Eu falei, não, eu não posso. E ali há uma norma, um estilo de igreja o estilo tem que ser da maneira que ele quer e naquela região ali do Recreio da Barra. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo hoje como igreja. A igreja passa por essa deformação. Eu não falo transformação, eu falo deformação. E isso tem alcançado muitas igrejas. Muitas igrejas têm olhado para isso como alvo de crescimento, como alvo de relevância, né, no meio evangélico, e muitas coisas têm acontecido nesse tempo. E a música, ela tem dois papéis importantes no culto. A música, ela tem o papel da impressão e o papel da expressão. O que é impressão, pastor? A impressão, meus irmãos, tem a ver com a criação de um ambiente próprio, onde a música certa para cada momento certo da celebração, momento de alegria, momento de exultação, momento de confissão, para que assimilemos e entendamos o que está acontecendo no culto. Então, o primeiro papel importante da música no culto é a impressão. A gente precisa saber a música certa para o momento certo. E isso nós vimos aqui agora, um momento em família, um momento alegre, um momento onde a família expressa o amor de Deus na sua vida. Momento certo, é a impressão. A música, ela precisa ter essa função no culto.
mas também ela precisa ter a expressão. O que é expressão? A expressão, isso acontece quando ela diz alguma coisa junta com o texto, quando endossa e subsidia o texto. Essa é a função mais importante da música no culto litúrgico. Se ela não tem essa função, ela se torna um show, o culto se torna um show. Quando a música ela não tem sintonia com a palavra, quando ela não tem uma base bíblica, ela é tudo menos música, e aí ela vai se tornar um show e não um louvor de adoração ao Senhor. E isso, meus irmãos, e com isso, alguns usam o argumento que no Novo Testamento a música não é mais sacerdotal ou profissional, ela é solidamente social, congregacional e amadora. Alguns vão dizer isso no Novo Testamento, que a música ela não é mais sacerdotal. A música não, no Novo Testamento a gente passa por uma mudança onde isso ficou lá para trás. Nós precisamos inovar, precisamos criar ritmos que venham a trazer movimentos no culto, aonde nós possamos esboçar aquilo que nós estamos sentindo. E muitas das vezes esse tipo de expressão se torna justamente sensações momentâneas, prazeres momentâneos. E aí alguns vão dizer justamente isso, que a música ela não é mais sacerdotal, ela se torna simplesmente congregacional e amadora. E com isso, meus irmãos, definir um termo cultuar ou adorar não deixa de ser um desafio a todos que se preocupam com a verdadeira adoração. A igreja que se preocupa com uma verdadeira adoração tem sido um desafio. As igrejas que se preocupam com o louvor, com a adoração, que realmente glorifique ao Senhor, que exalte o Senhor, que seja um louvor cristocêntrico, um louvor onde Deus é exaltado e nós cada vez mais reconhecemos quem somos nós, que Ele cresça e que eu diminua, como cantamos aqui nessa noite. Não, hoje é diferente, que eu cresça e que Deus diminua, porque eu preciso aparecer, a igreja precisa aparecer, o ministério de louvor precisa aparecer, e isso se torna muito preocupante. E aí, justamente, é uma dificuldade de definir um termo cultuar ou adorar. No cristianismo, tanto as igrejas liberais como as conservadoras, elas estão mudando sua atenção para longe do foco transcendente, em vez de um julgamento profético e oferta de salvação. Muitas igrejas proclamam um evangelho secular e presente. As igrejas estão abrindo mão, muitas das vezes, de anunciar o Cristo que salva, o Cristo que transforma. João Batista, quando ele é inquirido, lá em João, e aí perguntam para ele no seu evangelho, quem tu és? Tu és Elias? Tu és o profeta? E ele vai dizer, não, eu sou aquele que aponta para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O culto ele precisa ter essa função de apontar para Cristo. O louvor precisa apontar para Cristo. Vivemos um tempo hoje onde muitos cantores que nós temos visto hoje cantando músicas seculares, que saíram de dentro das igrejas. Como nós vemos cantores aí fora que fazem tanto sucesso hoje, mas que começaram o seu ministério na igreja, a sua adoração na igreja, mas abriram a mão do convívio do Senhor para justamente receber os holofotes do mundo, receber os aplausos do mundo, e abrem mão do convívio com o Pai. E isso tem sido muito comum, meus irmãos, em algumas igrejas hoje. As igrejas acabam abrindo mão justamente disso, desse julgamento profético da oferta da salvação, e proclamam o evangelho secular e presente. Pensa-se popularmente que a adoração requer uma expressão visível, a prática de atos religiosos que identificam a sua forma. O emocionalismo tomou conta da lógica na vida da igreja. O emocionalismo, ela tomou conta da lógica na vida da igreja. Vivemos um tempo onde vivemos atrás de promessas, como o povo de Deus vive atrás de promessas. Igrejas têm sido lotadas, igrejas lotadas, aonde você é levado a um culto de adoração, aonde só canta-se cânticos de vitória,
como se o crente não tivesse provações, como que o crente não tivesse dificuldades. Não, o crente só tem vitória, e esse tipo de cânticos tem atraído muitas pessoas a essas megas igrejas, onde tem sido aberto mão do evangelho genuíno, o evangelho que prega a Cristo, aquele que transforma, aquele que salva. A Bíblia nos dá, meus irmãos, alguns princípios e elementos de culto. Eu quero pensar pelo menos em 2 tipos de cultos. Existem outros tipos de cultos, mas eu quero pensar em 2 tipos de culto: o culto carismático e o culto pedagógico ou litúrgico. O culto carismático, meus irmãos, quase sempre aqueles que adotam, são adeptos desse culto carismático, eles usam um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, que diz assim, no momento quando Paulo vai dizer: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só que se você ler o verso 14 e o verso 15 desse texto, desse mesmo capítulo, você vai ver que o Paulo está falando não tem nada a ver com culto. Paulo não tem nada a ver com culto. Paulo usa esse texto justamente para repreender os judeus, porque os judeus, quando se reuniam aos sábados nas sinagogas para ler o Velho Testamento, eles não conseguiam ver Cristo ali, eles ainda estavam sobre o véu de Moisés. E Paulo vai dizer isso: olha, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Só que, meus irmãos, essa liberdade que está sendo pregada não é uma liberdade onde Cristo realmente te libertou da escravidão do pecado, te trouxe para a sua comunhão, para um caminho de luz. Não, essa liberdade muitas das vezes se torna em libertinagem. Certa ocasião, e alguns aqui vão lembrar, havia um pastor muito conhecido aqui da nossa redondeza, e ele tinha um jargão, e aquele jargão desde o início me chamou a atenção. Ele falava o seguinte: olha, eu só tenho uma vida, e eu cuido da minha vida, e você cuida da sua vida. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque se você vai entender que você tem direito de decidir aquilo que você quer fazer, e aí quando você usa esse texto fora do contexto, que aí, aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, as pessoas começam a fazer o que querem da sua vida, e começam a se afastar cada vez mais da presença do Pai, acabam se afastando cada vez mais da presença do Pai, aquilo que vem atrapalhar a tua caminhada como servo de Deus. Pastor Isaías falou aqui hoje pela manhã sobre isso, cuidado. Não temos como fugir da presença de Deus. Davi, no Salmo 139, com muita propriedade, ele vai dizer isso: para onde eu irei? Se eu estiver no abismo, até ali o Senhor está comigo. Tu não tem como fugir da presença de Deus. Mas vivemos um tempo hoje, onde esse tipo de culto carismáticos, eles usam esse texto como pretexto. Outro versículo é aquele que, se teu coração te condena, Deus é superior ao teu coração. Se teu coração te condena, Deus é superior à vontade do teu coração. E isso tudo, meus irmãos, tem levado a algumas práticas de vida que têm afastado as pessoas da presença do Senhor. Pensar que a liberdade do Espírito, meus irmãos, é a ausência de normas, de princípios. A Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito é domínio próprio, Gálatas 5:22. O culto carismático caracterizou-se por manifestações emocionais, sonoras e visíveis. Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar a Deus é buscar uma experiência em vez de buscar Deus. Esses cultos, geralmente, eles promovem que você precisa ter uma experiência com Deus. Você não deve buscar a Deus, você deve buscar uma experiência com Deus. E quando isso não ocorre, alguns saem frustrados do culto. Alguns saem frustrados porque a tal experiência que ele foi buscar,
isso não aconteceu, em vez de ele ter ido buscar a Deus. Ele não entrou na igreja. Talvez você possa ter entrado na igreja e você vai dizer o seguinte: não, hoje eu quero ter uma experiência pessoal com Deus. Meus irmãos, você deve entrar na igreja com o seguinte propósito: hoje eu quero encontrar com o meu Senhor, hoje eu quero buscar a presença do meu Senhor na minha vida. Algumas pessoas oram aqui na frente, isso é muito comum, uma frase: que eu saia diferente da maneira como eu entrei, mas depende mais de você do que Deus, de você sair daqui diferente. Porque se você entrou aqui buscando uma experiência com Deus, você vai sair da mesma maneira, porque você não veio buscar Deus, você veio buscar uma experiência, e isso é perigoso, quando nós andamos atrás de experiências, andamos a igrejas atrás de igrejas, cultos atrás de cultos, porque eu preciso ter uma experiência. Certa ocasião, meus irmãos, ali em Marechal, já falei isso, tinha um trabalho jovem ali, um trabalho que reunia muitas pessoas, Clube Bíblico de Marechal, e ali, meus irmãos, iam muitos jovens, ali a igreja juntava 500, 600 jovens toda segunda-feira, vinha jovem de todo local do Rio de Janeiro, e ali eu era conselheiro, eu trabalhava ali com a equipe do Clube Bíblico, e aí você, às vezes, ia aconselhar algumas pessoas, alguns jovens, e aqueles jovens falavam o seguinte: pastor, irmão, eu venho aqui e eu escuto a mensagem, o louvor é uma bênção, e às vezes eu saio daqui, eu queria ter uma coisa diferente, mas não aconteceu. E por que não aconteceu? O que está acontecendo que eu não consigo alcançar tudo isso que as pessoas aqui demonstram ter alcançado? E sabe, meus irmãos, hoje eu entendo isso, porque aqueles jovens, muitas das vezes, iam naquele trabalho porque escutava falar atrás de experiências, mas não iam atrás do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura. E isso é muito perigoso. Na realidade, meus irmãos, Deus, Ele afasta as nossas sensações para que a gente não precise depender delas. Buscam sensações, se elas ocorrem, conclui que foram sucedidos em adorar. Buscar sensações, meus irmãos, não é adoração. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é fato, a presença de Deus. A outra, frequentemente, é uma sensação. Muitas pessoas vivem de sensação, atrás de sensações, experiências, sensações, e isso é muito perigoso. Eu lembro daqueles 2 discípulos, e eles a caminho de Emaús, e há um momento no texto que eles vão dizer, aquele momento que ele falava, o meu coração ardia. Meus irmãos, eles estavam diante do Deus vivo, o Cristo ressurreto do lado deles, e ele vai dizer, quando ele falava, o meu coração ardia, sensação, meus irmãos, mas ele estava diante do Deus vivo, eles não estavam preocupados de reconhecer aquele que estava do lado dele, aquele que estava cuidando deles, aquele que estava caminhando com eles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles estavam atrás de sensações, e é isso que o povo de Deus muitas das vezes estão buscando hoje, através do louvor, é sensações. Ah, como meu coração ardeu quando o pastor falou aquela palavra, quando aquela música falou o meu coração. Mas eu quero dizer para você que o Deus ressurreto, Ele está aqui nessa noite. Você não deve buscar sensações, meus irmãos. Você deve buscar o Deus vivo. O culto de adoração ao Senhor é busca do Deus vivo, o Deus poderoso, e não de sensações, motivações, emocionalismo. Não, você vai sair mais vazio do que entrou quando você entrar com esse propósito na vida da igreja. Esses discípulos, o caminho de Emaús, de Cristo, se aproxima do lado deles, e Cristo vai caminhando passo a passo com eles. E há um momento que ele vai dizer, quando ele falava, o meu coração ardia. Sensação, meus irmãos. Por que nós vamos trocar a presença do nosso Senhor, do nosso Salvador, por sensações? Não, em nome de Jesus, Igreja Batista da Água Branca, não entre para adorar o Senhor buscando sensações,
Busca o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. É isso que você deve buscar. É isso que vai produzir cura na sua vida, na vida da sua família. É isso que vai produzir restauração na sua casa. É isso que vai produzir restauração no seu casamento. É isso que vai buscar restauração na igreja. Quando a igreja busca o Senhor com esse propósito de buscar a presença de Deus e não de sensações. Sensações, meus irmãos, esse é o grande erro que nós temos visto hoje. E isso tem sido contagioso, pastor Denilson. Igrejas têm buscado essa metodologia de cultos para encher os seus templos, para enriquecer o seu cantor filastro, para a finança subir. Isso é isso que está sendo produzido hoje, meus irmãos, na vida do evangelho brasileiro. O evangelho brasileiro passa por isso. Cultos carismáticos, cultos que levam as pessoas a buscarem sensações. Não é isso. Você deve buscar a presença de Deus, a onipresença de Deus, meus irmãos, e a manifestação da sua presença são coisas diferentes. Uma é fato e a outra é justamente a sensação. Deus está sempre presente, meus irmãos, mesmo que nós não percebemos a sua presença. A presença de Deus é muito profunda para ser medida por uma mera emoção. A presença de Deus, ela é muito profunda para que a gente possa justamente buscar ela como uma mera emoção. Quando momentos de louvor, meus irmãos, eufórico, durante algum tempo, o público fica emocionalmente desequilibrado. Momentos de louvor eufórico, as pessoas ficam emocionalmente desequilibradas. Certa ocasião eu fui num culto com Vânia e eu fui convidado ali a estar ali naquela igreja. E meus irmãos, eu estava na porta da igreja que eu não conseguia entrar, que a igreja estava muito cheia. Meus irmãos, o pessoal dava cada pulo que eu achava que aquele teto ia cair daquela igreja. Uma coisa, tudo no escuro e pulando, e aquele som alto, aquela coisa. E ela olhou para mim, eu falei, e aí? Ela falou, vamos embora. Não tem como, meus irmãos. Não tem como, me perdoe, mas não tem como. É uma coisa altamente desequilibrada. Eu vejo aquilo ali como um desequilíbrio total. E aquele troço, e aquele culto, 10 e pouca, 10 e 20, 10 e meia, o culto continuava naquela mesma tensão. E não parava, eu não sabia com tanto fôlego que aquela galera ali tinha. Acho que eles tomaram muita, sabe, pastor Davi? Acho que eles tomaram muito, sei lá, energético. Acho que eles tomaram energético diante de entrar naquele culto. Tomaram energético porque era muito pulo, era muita dança, era muita agitação. E a Vânia me olhava assustada. E aí, vamos embora? Eu, irmão, confesso a vocês, pastor, uma ética minha, mas eu fui embora, pastor, não fiquei não. Eu fui embora, irmãos, Eu não tinha condições de falar, de pregar, eu não tenho condições. Sabe por quê, meus irmãos? A hipocrisia é pecado. Entendeu? E eu não caminho, eu não consigo caminhar com essa linha. E aí a gente vê aquilo ali, a gente vê justamente isso. Quando momentos de louvor eufórico, durante algum tempo, o público fica emocionalmente desequilibrado. Em alguns casos, meus irmãos, a repetição, ela torna-se quase hipnótica. Não sei se vocês já presenciaram isso. Irmão Dalto, músico. É uma mantra. Aquilo é repetido e aquilo tu fica quase hipnótico. Tu quase fica repetindo, saindo de casa, indo para casa, repetindo aquilo, pastor. Dormindo, repetindo aquilo. Comendo, repetindo aquilo. Porque aquilo, entendeu? E é isso que a gente está vivendo hoje. É esse tipo de momentos que a gente está vivendo. E aí a gente olha justamente a música. A música, ela tem 3 elementos. Ela tem o ritmo, ela tem a melodia e tem a harmonia. E aí, irmão Dalton, eu fui pesquisar um pouco. O ritmo é a passagem do tempo da música. Ela mexe, em parte, com o nosso organismo. O ritmo, ela mexe com o nosso organismo. A melodia
é uma sucessão de sons, ela já mexe com as nossas emoções. E a harmonia, ela pode ser definida com sons simultâneos. Mas o que me chamou a atenção na pesquisa foi justamente o ritmo. A ênfase exagerada do ritmo, ela leva as pessoas a desligarem parte da informação do cérebro. O exagero do ritmo, ela vai levar você justamente ter a sua informação do cérebro desligada. O excesso de ritmo, ela faz as pessoas deixarem de pensar. A pessoa já não pensa mais, ela canta porque está ouvindo o que está sendo cantado. Então ela repete. Existe um comercial de uma escola de dança que diz o seguinte: quem dança não pensa. Aí ela bota, vem esvaziar a cabeça. Quem dança não pensa, vem esvaziar a cabeça. É justamente isso que o ritmo, ele produz. O excesso de ritmo, né, desse louvor eufórico, vai levar a pessoa justamente isso. Infelizmente, muitos cantam apenas porque gostam da melodia, sem observar se a letra tem ou não o mínimo de fundamento bíblico e teológico, se tornam frases simplistas. Tais características, meus irmãos, desse culto carismático prevaleceram na igreja de Corinto. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, você vai ver justamente isso, do verso 26 ao verso 33, e justamente no verso 33, Paulo vai dizer, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se puder produzir para a gente, 1 Coríntios, capítulo 14, 26 a 33. Pedir que a igreja esteja lendo esses versículos para que a gente possa entender justamente esse movimento carismático, a gente vê isso nitidamente na igreja de Corinto. 1 Coríntios 14, 26 a 33. A igreja pode ler. Amém. Porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então, irmãos, quando a gente vê esse culto carismático, a gente vê que a desordem, justamente, ela toma conta desse estilo de culto. E Paulo vai dizer justamente isso, olha, o nosso Deus não é um Deus de desordem, não é um Deus de bagunça. O nosso Deus é um Deus de paz, e Ele quer que isso seja em todas as congregações dos santos, em todas. Ele não fala em algumas, irmãos, ele fala em todas. Então, quando a gente vê esse movimento carismático, tentando trazer esse apelo filosófico, eu vejo isso como um apelo filosófico, tentando mudar a centralidade da palavra de Deus, tentando levar a igreja a essa desordem toda, Paulo vai dizer, olha, cuidado, o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de paz. Mas existe ainda, meus irmãos, um segundo culto que eu quero também dividir com vocês, é o culto didático ou o culto pedagógico. O culto didático ou pedagógico, ele concentra-se na atenção dos participantes, na centralidade da palavra de Deus.
pela pregação, ensino, exortação. Geralmente espera-se ouvir a voz de Deus pelo recado, pela pregação recebido, e devem favorecer a Deus como Senhor tudo que Ele é e tudo que Ele merece. Mas é preciso muito cuidado, meus irmãos, quando se encaixa como igreja. Eu vejo a Igreja Batista da Água Branca se encaixando muito nesse perfil do culto pedagógico ou culto didático. A gente geralmente, entramos, adoramos a Deus, escutamos a palavra, temos um momento de oração, esperamos o momento da mensagem, o momento onde você espera ouvir aquilo que Deus tem a falar à igreja, aquilo que Deus tem a ensinar. Mas existe um grande perigo, meus irmãos, e eu queria dividir com vocês, justamente a gente ter o cuidado de ser tomado a falta de amor. A falta de amor, às vezes, ela vem atrapalhar o crescimento da igreja, da unidade da igreja. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 2, verso 5, a gente tem que ter o cuidado para a gente não se assemelhar à igreja de Éfeso. Capítulo 2, Apocalipse 2, do verso 2 ao verso 5, vou pedir que projete, por favor, esse texto. A falta de amor pode levar justamente à semelhança da igreja de Éfeso. Apocalipse 2, do verso 2 ao verso 5. Diz assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja busca um equilíbrio, a igreja busca um culto racional, como Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, o culto racional. Mas o grande perigo, irmão, que a igreja vive hoje é você abandonar o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor. E isso tem sido alguns males que a igreja tem vivido também através desse culto didático ou pedagógico. Vimos o culto carismático, nós apontamos para aquilo que a gente não concorda, para aquilo que a Bíblia nos aponta que está errado, que Deus não é um Deus de confusão. Mas também devemos olhar para o culto didático, pedagógico, com esse cuidado. A igreja de Éfeso, ela recebe um alerta da parte de Cristo: cuidado, conheço as tuas obras, sei que vocês estão sendo zelosos, mas existe um problema. Existe um problema, talvez Deus quer falar o seguinte para a gente nessa noite: cuidado, Igreja Batista da Água Branca. Vocês têm sido um povo zeloso, vocês têm sido um povo que tem cuidado, tem se afastado das falsas profecias, vocês têm se afastado dos falsos profetas, mas eu tenho notado que talvez a igreja tenha abandonado o primeiro amor. Meus irmãos, estamos no culto da família também. Quando a gente abandona o primeiro amor, a influência maior começa na nossa casa, começa no nosso lar. Conversava com a Vânia hoje sobre meus filhos, o Vinícius e a Isabelle. E aí a gente começamos a conversar e eu falei: Vânia, nós fizemos a nossa parte. Quando pequeno, levamos para a igreja, estava conosco, participavam de todas as programações da igreja até seus 16, 17 anos. Depois resolveram se afastar dos caminhos do Senhor. Sabe, meus irmãos, mas quando eu olho para o filho pródigo, e alguns olham para o filho pródigo como aquele que abre mão de tudo aquilo que o pai tinha para ele, ele vai viver a sua vida dissolutamente. Mas sabe, quando eu olho para esse texto do filho pródigo, eu vejo ali um pai cheio de graça, um pai cheio de graça. Eu não olho para a prodigalidade daquele jovem, não. Eu olho para um pai cheio de graça. Sabe, o que acontece muitas das vezes na vida da igreja é que a gente não quer exercer a graça, meus irmãos. E aí a gente acaba abandonando o primeiro amor. Talvez nessa noite, no noite que a gente está falando sobre música, sobre louvor, sobre adoração, o culto pedagógico, o culto didático,
ele tem essa função de estar buscando a centralidade da palavra de Deus, a centralidade do exercício da palavra de Deus, mas há uma advertência da parte do Senhor, não do pastor Marcos. A igreja de Éfeso, ele recebe essa advertência: cuidado, tenham observado, vocês têm andado de uma maneira certa diante da minha presença, mas falta alguma coisa em vocês. Talvez vocês tenham abandonado o primeiro amor. E sabe, meus irmãos, o relacionamento entre os irmãos da família de Deus, ela interfere inevitavelmente num relacionamento com Deus. Não tem como você falar não, pastor, o meu relacionamento com a irmã Ângela é um e o meu relacionamento com Deus é outro. Não, você está equivocado. Você está equivocado. O teu relacionamento, o meu relacionamento com a irmã Ângela, ela vai interferir no meu relacionamento com o Pai. Não pense você que você, por mais sábio que você seja, por mais intelecto que você tenha, por mais certinho que você pensa que você é, por mais dizimista que você pensa que você é, por mais religioso que você pensa que você é, se você tiver algum problema de relacionamento com seu irmão, alguma coisa que você traz dentro do seu coração, o que eu quero dizer para você nessa noite, o teu relacionamento com Deus, ele vai sofrer dificuldades. Ele vai sofrer dificuldades. Jesus, ele fala isso lá em Mateus, no capítulo 5, 23 ao 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com ele, com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe, meus irmãos, o relacionamento da igreja, ela precisa procurar cada dia a ser cuidado. Não permita que pequenas coisinhas venham interferir no teu relacionamento com teu irmão. Não faça do teu coração um depósito de entulho, um depósito de amargura, um depósito de angústia, de mágoas, de revanche. Sabe, meus irmãos, eu tenho orado muito a Deus para que Deus cuide do meu coração. Você tem cuidado do seu coração? Você tem cuidado do seu coração? Cuidado, porque é do coração que procede todos os males. É do coração que procede todos os males. Alguns relacionamentos têm sido empecilho, meus irmãos, para que talvez um marido incrédulo, uma esposa incrédula, vá aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque ele acaba vendo testemunhos que não edificam, de pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão dominicalmente na igreja, pessoas que estão quarta-feira na igreja, são alunos da EBD, mas que não têm um compromisso de respeitar quando se dirige ao irmão da igreja. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É muito ruim quando você empresta os teus lábios para falar mal do seu irmão na sua casa, na sua vizinhança, na sua localidade de trabalho. Certa ocasião, o Kaká, quando foi o melhor do mundo, eu vi uma entrevista do Kaká e aquela entrevista me marcou muito. O Kaká, ele recebe como o melhor do mundo e ele é entrevistado pelo Amaury Júnior. E o Amaury Júnior, o Kaká fazia parte de uma igreja de um bispo e de uma bispa. E aqueles bispos foram presos nos Estados Unidos porque estavam entrando com dinheiro escondido. Eles foram presos. E o Amaury Júnior, muito mal intencionalmente, ele catuca o Kaká. Ele fala: como é que você faz parte de uma igreja dessa? Como é que você, um homem conhecido hoje mundialmente, o melhor do mundo, congrega numa igreja dessa? E Kaká, meus irmãos, e aquilo eu não esqueço, não conheço o Kaká, não acompanho a vida dele, mas aquela fala me marcou. Ele falou o seguinte: olha, o que eles fazem, eu não tenho nada a ver com a vida deles, eu tenho a ver com Deus que eu sirvo, a responsabilidade deles é com o Senhor, sabe? Por muito menos, meus irmãos, nós às vezes emprestamos nossos lábios para falar mal da nossa família espiritual. Por muito menos.
emprestamos nossos lábios para falar mal da nossa família espiritual. A gente olha, Jesus alertando a igreja de Éfeso, cuidado, tem olhado as suas obras, vocês têm tido um culto didático, vocês têm tido um culto equilibrado, um culto cristocêntrico, mas falta algo em vocês, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Meus irmãos, a música ela tem um poder muito grande de influenciar o culto, ela tem um poder predominante na vida da igreja, na vida da adoração, mas nós temos que ter cuidado para não cometer as mesmas falhas desse movimento carismático que está aí fora, mas também temos que olhar para dentro de nós como igreja, no nosso culto, e ver se nós temos abandonado o primeiro amor. Se nós temos abandonado o primeiro amor. A Igreja Batista da Água Branca experimenta um momento novo na vida dela. Não conheço a igreja há muito tempo, há pouco tempo, mas eu escuto isso dos mais antigos, que a igreja está experimentando um novo momento. E sabe, meus irmãos, se a igreja quiser experimentar momentos melhores, a gente precisa ter isso em mente, a começar em mim, voltar ao primeiro amor, olhar para dentro de mim e ver se como está a minha vida, como está o meu relacionamento com o meu irmão, se eu tenho respeito pelo meu irmão, se eu honro o meu irmão com as minhas palavras. Talvez você pode pensar que honrar o irmão é o que o pastor fez hoje com um casal, de emprestar um carro a eles. Isso também é legal, pastor, o irmão honrou, mas eu posso honrar o irmão Dalto. Quando eu olho para o irmão Dalto e eu olho para ele, eu vejo que ele é um homem digno, ele é um homem que honra o Senhor com a sua vida, com o seu estilo de vida, com a sua família. Mas a gente, muitas das vezes, temos o costume de olhar só para os erros das pessoas e apontar os erros das pessoas. Cuidado! Mês da música, mês do louvor. A música tem um poder preponderante na vida da igreja. Olhamos para esse movimento carismático, vimos muitas coisas que a gente não deve fazer, mas quando a gente olha justamente para o culto didático, o culto pedagógico, que se identifica muito conosco como Igreja Batista da Água Branca, precisamos lembrar desse texto de Apocalipse, lá quando Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso, cuidado, volte ao primeiro amor. Quero concluir esse sermão, os irmãos, dizendo o seguinte: um culto espiritual, meu irmão, é aquele no qual a palavra é pregada com fidelidade às Escrituras, em que os cânticos refletem as verdades bíblicas e são entoadas de coração. Um culto espiritual, meus irmãos, ele combina fervor com entendimento, alegria com sanidade e sentimento com racionalidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a Igreja Batista da Água Branca, que nesse mês da música a gente possa entender isso, que o louvor, a adoração ao Senhor começa primeiro, aonde, meus irmãos? No nosso coração, no meu coração e no seu coração. Baixe sua cabeça e nós vamos orar nesse momento.